Essa é a nossa quarta videoaula sobre genética, na qual iremos analisar um problema que envolve cálculo de probabilidade, recessividade, dominância, heredograma, tabela de Pinet. Então vamos começar a leitura do problema. Um casal apresenta lobos das orelhas soltos, porém os pais de ambos são heterozigóticos para lobos presos. Então os pais são normais, lobos soltos, os pais, quanto os pais do casal. Qual a probabilidade de terem um filho com lobo preso, não importando o sexo? Para resolver esse problema, a primeira coisa que temos que fazer é um heredograma, para facilitar o entendimento. Então, um casal, o problema diz que um casal, então, mulher, traço horizontal, casamento, homem, traço vertical, a descendência, representa um filho, não importando o sexo, eu desenho aqui um losango, se fosse mulher, desenharia um círculo, se fosse homem, um quadrado. Diz que esse casal tem lobos soltos. E o filho, no caso, ele quer saber qual a probabilidade de terem um filho com lobos presos. Então, o filho seria afetado. Se é afetado, eu deixo ele achurado. O desenho fica marcado, achurado. O problema nos diz também que os pais de ambos são heterozigóticos, são de orelhas soltas também, porém heterozigóticos para lóbulos presos. Como é que eu vou representar isso? Então, os pais da mulher e aqui os pais do homem. Ele diz que ambos são lóbulos soltos, porém apresentam um gene, que eles são heterozigóticos para lóbulos presos. Qual seria se esse indivíduo é diferente dos pais, como já foi visto na aula anterior? Aqui nós temos a imagem do lóbulo solto, lobo ou lóbulo solto e lobo preso. Se o filho é diferente dos pais, é porque necessariamente ele é homozigótico recessivo. E os pais, para que eles sejam homozigóticos recessivos, os pais deveriam ser heterozigóticos, azão, azinho. Mas vamos logo ao que o problema já informa. O problema já diz que os pais de ambos são heterozigóticos. Ele já nos fala, heterozigóticos para lóbulos presos. Então eles têm lóbulos soltos, porém são heterozigóticos, possuem um gene para lóbulo preso. Nós já sabemos que lóbulo preso é azinho, porque nesse indivíduo ele é lóbulo, seria no caso, né? Então, o problema pergunta qual a probabilidade desse casal ter um filho com lóbulo preso. Então, para ter lóbulo preso, ele seria diferente dos pais, portanto seria homozigótico recessivo. Sempre que eu tiver o filho diferente dos pais, eu já sei que o genótipo será recessivo. Bem, então, para que esse indivíduo seja homozigótico recessivo, é necessário que os pais sejam heterozigóticos. É preciso que os pais sejam heterozigóticos. O problema é que eu não sei se eles são heterozigóticos. Por que eu não sei? Porque os pais de ambos também são heterozigóticos. Então é possível que, como o azão domina o azinho, é possível que ele seja azão e o outro também seja azão. E a probabilidade dele nascer com esse caráter seria 0. Mas eu não sei qual é, eu não sei se eles são heterozigóticos ou não, mas eu posso calcular a probabilidade deles serem heterozigóticos. Para isso eu vou usar a tabela de Pinet. Nessa tabela eu vou representar o genótipo do pai e da mãe. Vamos tomar como exemplo essa mulher. Então, azinho. E o pai, azinho. Fazendo o cruzamento, azão, azinho. E aqui eu tenho azão, azinho, sempre deixando o maior do lado esquerdo, azão, azinho. E aqui, azinho. Então, qual a probabilidade dos pais serem heterozigóticos? Boa parte dos alunos dizem logo o seguinte: a probabilidade é de 2/4. Seria 1/2, 50%. Mas não é verdade.
Porque o problema já diz que os pais têm lóbulos soltos. Um casal apresenta lóbulos soltos. Se eles têm lóbulos soltos, imediatamente eu devo excluir essa possibilidade, azinho, azinho. Porque eu já sei que eles são de lóbulos soltos. Se eles são de lóbulos soltos, não podem ser, em hipótese alguma, azinho, azinho. Logo, a probabilidade deles serem heterozigóticos será de 2 em 3, 2 terços. Vamos colocar aqui qual a probabilidade do casal ser heterozigótico. O pai, no caso, 2 terços. E a mãe está inserida no mesmo cálculo, seria o mesmo cálculo também 2 terços. Em sendo os pais heterozigóticos, qual a probabilidade do filho ser homozigoto? Eu vou usar na mesma tabela. Se os pais forem azão-azinho, a mãe azão-azinho e a mãe azão-azinho, e o filho ser azinho-azinho, a probabilidade é de 1/4. Já coloquei aqui. Então a probabilidade do pai ser heterozigótico, 2 terços. Probabilidade da mãe ser heterozigótica, 2 terços. Probabilidade do pai ser heterozigótico, também 2 terços. E a probabilidade do filho ser, em sendo esse casal, que eu não tenho certeza se ele é, mas eu sei a probabilidade. Em sendo ele heterozigótico, ambos heterozigóticos, a probabilidade do filho ser homozigoto recessivo, ou seja, afetado, orelhas presas, lóbulo preso, é de 1/4. 1 em 4, portanto, 1/4. Agora, tendo obtido esses valores, eu quero saber qual a probabilidade desse filho ser afetado. Como eu estou trabalhando aqui com possibilidades que não se excluem, porque ele pode ter, os pais podem ser heterozigóticos e o filho ser homozigótico. Então, se as probabilidades não são excludentes, eu vou usar aqui a regra do I. A regra do I significa que eu devo multiplicar as probabilidades simples. Então, a probabilidade do pai versus a probabilidade da mãe ser heterozigótica versus a probabilidade do filho ser afetado, que é de 1/4. Eu tenho aqui uma multiplicação de frações, no qual eu multiplico os denominadores e os numeradores. Então, 2 vezes 2, 4. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 4, 36. E aqui está o resultado. Eu apenas devo simplificar a equação, ou a fração, e a probabilidade do filho ser afetado, nesse caso, é de 1/9. E aqui eu encerro essa videoaula de genética.